Boa noite a todos, pessoal. É muito bom estar de novo aqui. A gente continua nosso tema sobre os temperamentos. Como nós temos visto nas formações passadas, nós temos dado, nas duas últimas pelo menos, uma certa introdução, tanto sobre o que é o temperamento, seus limites e sua extensão, que foi a primeira formação. Na segunda, nós adentramos, propriamente dito, na descrição dos temperamentos. Então, nós já sabemos quais são as tendências próprias de cada temperamento, as tendências próprias do colérico, do fleumático, do melancólico e do sanguíneo. E hoje a gente vai adentrar num tema mais prático, me parece mais relevante, inclusive, que é, de alguma maneira, a aplicação prática. Ou seja, como nós podemos aplicar esse tema do estudo dos temperamentos na nossa vida prática, tanto na nossa vida em relação à compreensão de nós mesmos, é o primeiro ponto, para que nós possamos corrigir as inclinações que não são boas, orientar as que são boas para os bons fins. Então, como a gente faz para orientar nossas inclinações e tendências decorrentes do nosso temperamento? Como a gente pode fazer para, primeiro, compreender o temperamento do nosso próximo e assim ajudá-lo, como nós vamos ver na formação, não é? Motivá-lo a orientar-se para o bem. E, por fim, como nós podemos orientar a nossa vida, como nós podemos aprender com o nosso temperamento sobre as melhores maneiras também de nos relacionar com o próprio Deus. E acredito que, na verdade, certamente, é a coisa que todos aqui também veem como mais importante, né? De nada vale o homem ganhar o mundo se vier a perder sua alma. Então, é precisamente essa aplicação prática do nosso estudo dos temperamentos que vai tratar a nossa formação de hoje. Em primeiro lugar, se nós temos que aprender a compreender o temperamento do outro, as características fundamentais do outro, para que nós saibamos lidar com essa pessoa melhor, de alguma maneira, a nossa formação hoje é uma formação sobre relacionamentos. Ou seja, como eu posso agir com aquela pessoa, orientar a minha relação com aquela pessoa de tal maneira que eu possa ajudar e fomentar as suas tendências positivas e também ajudar a corrigir suas tendências negativas. Como posso ajudá-la a orientar da melhor maneira possível suas tendências? É por isso que, em última análise, e essa é a palavra central da nossa formação de hoje, o que nós vamos tratar hoje é sobre motivações. Tudo bem? Como é que eu faço para motivar um colérico? Como é que eu faço para motivar um fleumático? Como é que eu faço para motivar um sanguíneo? Como é que eu faço para motivar um melancólico? Mas tenhamos em vista que nós estamos tratando do nível dos temperamentos, ou seja, nós estamos pegando o tipo ideal de cada temperamento. Essa motivação, ela vai precisar ser adaptada à medida em que aqueles outros fatores da personalidade entram em jogo. Os fatores da história pessoal, os fatores do contexto familiar e assim por diante. Mas esse tratamento, considerando os temperamentos ideais, já é extremamente útil para que nós possamos compreender aqueles que se relacionam conosco. Então, em primeiro lugar, se o nosso tema ele é um tema de motivação, nós precisamos entender o que é a motivação e para que serve a motivação. A motivação, em última análise, ela é um motivar, ela é um dar motivos para alguém para que ela faça ou deixe de fazer algo. Esse é o primeiro conceito que deve gravar-se na nossa memória muito bem. A motivação é dar motivos a alguém para que ela faça ou deixe de fazer algo. Justamente porque nós temos um fator subjetivo, ou seja, esse a alguém, eu vou motivar alguém que tem uma história e alguém que tem, inclusive, para o que nos interessa, um temperamento, eu devo conhecer quem é este alguém a quem eu quero motivar. Se eu quero motivar alguém para que ela faça algo, o primeiro passo é que eu conheça a pessoa que eu quero motivar. É preciso que eu conheça, por exemplo, quais são aquelas coisas que ela vê como bens, aquelas coisas que ela vê como boas. Ou seja, o que a motiva? O que faria com que um determinado objetivo fosse para ela atraente? Então, conhecer esse alguém a quem eu quero motivar é o primeiro ponto, e é o que nós vamos tentar fazer nessa formação. Mas também motivar alguém para algo, para fazer ou deixar de fazer algo. Esse é o elemento objetivo do nosso estudo das motivações. Ou seja,
Não basta que eu conheça o alguém que eu quero motivar, mas eu preciso conhecer sobre se aquilo para o que eu quero motivar esta pessoa é algo bom ou é algo ruim. Eu devo ter uma noção, primeiro, sobre o fim a que eu quero levar aquela pessoa. Não adianta, por exemplo, eu falar para Samuel, não, Samuel, vamos estudar sobre, digamos, física quântica. Só que eu não sei física quântica. Eu posso até conhecer o Samuel, posso ver qual o jeito que ele estuda melhor, qual o jeito que ele se dedica, qual o jeito que ele se organiza, mas não basta que, para que eu possa motivá-lo a fazer isso, que eu conheça ele. É preciso que eu o conheça, mas também preciso que eu conheça o fim ao que eu quero levá-lo. Então é preciso que eu conheça pelo menos um pouquinho de física quântica se eu quero levá-lo e ajudá-lo a conhecer, estudar física quântica, de alguma maneira. Então, nós temos o elemento subjetivo, que diz respeito à pessoa a quem eu quero motivar, e o elemento objetivo, que é o fim a que eu quero conduzir a pessoa, a finalidade, o objetivo a que eu quero conduzir a pessoa. Quando a gente fala do elemento subjetivo, é aí que entra o tema dos temperamentos. Nós sabemos que as pessoas, em razão do seu temperamento, têm certas tendências, certas inclinações fundamentais que vão caracterizá-la como possuindo um temperamento. Tudo bem? O que nos cabe, precisamente, é entender quais são essas tendências para que, compreendendo essas tendências e essas habilidades decorrentes dessas tendências, nós possamos dar àquela pessoa as razões, dar motivos para que ela realize algo em vista de algo. Tudo bem? Então, começar a dar um exemplo muito simples aqui, ainda não considerando os temperamentos. Se eu quero, por exemplo, motivar o meu irmão, por exemplo, para que ele estude uma determinada disciplina, por exemplo. Por exemplo, se eu quero motivar meu irmão para que ele estude, por exemplo, a filosofia romana, filosofia clássica, tudo bem? Só que ele não tem interesse, a princípio, pela filosofia clássica. Em hipótese, tudo bem? Ele não tem interesse pela filosofia clássica. Mas ele tem, por exemplo, interesse, por exemplo, em história. Ele tem interesse em história antiga, por exemplo. Ele não tem interesse na filosofia, mas ele tem interesse por história antiga. Então, se eu quero motivá-lo, não basta que eu diga assim, não, você tem que estudar filosofia clássica porque as ideias de Plotino são muito semelhantes com as de Platão, e isso também nos leva a compreender Santo Agostinho, isso também nos leva a compreender o platonismo que reavivou-se na Renascença. Não, isso provavelmente não vai apelar ao seu interior, não vai apelar ao seu centro de motivação para que ele realmente faça aquilo que eu proponho. Então, não basta que, embora conhecer a filosofia clássica seja algo bom, subjetivamente para o meu irmão, não bastará que eu diga que é algo bom. Eu preciso ver o que de bom, subjetivamente, para ele, isso pode trazer de benefício. Então, a minha abordagem não vai ser, olha como as ideias são muito boas, mas não, vai ser, meu irmão, veja como conhecer a história das ideias, conhecer as ideias que se tinham naquele tempo, pode te ajudar a compreender o próprio tempo. Pode te ajudar a compreender com mais profundidade a história daquele período clássico, do período da antiguidade clássica. Então, de alguma maneira, é objetivamente bom, é verdade. Mas eu preciso entender quais são as disposições objetivas que o meu irmão tem para que eu possa convencer sobre o bem objetivo a partir das condições subjetivas dele. Quando a gente fala, por exemplo, dos temperamentos, vai ser a mesma coisa. De alguma maneira, para todas as pessoas, as virtudes elas são boas. Na verdade, inclusive as virtudes são o que faz com que uma pessoa também seja boa. Não é? É a vida virtuosa. Agora, não basta que eu simplesmente diga, não, a prudência é bom ser prudente. Não, é bom que você seja temperante. Eu preciso saber, conhecer as disposições daquela pessoa a quem eu quero convencer, por assim dizer, né? A quem eu quero orientar, para que eu possa, a partir dessas disposições e tendências, orientá-la para, por exemplo, que ela busque uma determinada virtude. Tudo bem? E é assim que a gente vai começar a fazer nosso estudo de agora. Se nós lembrarmos, e aqui nós entramos na segunda parte da formação, se nós lembrarmos da formação passada, nós distinguimos 4 temperamentos. 4 temperamentos que se distinguem, sobretudo, por 2 elementos, né? Nós chamamos de
um de expressividade ou expansividade e contração, pelos quais nós distinguimos os temperamentos quentes e os temperamentos frios, tudo bem? Os temperamentos quentes são aqueles que, como o calor, como o fogo, são expansivos, ou seja, quando a gente aquece algo, quando a gente gera calor, há uma tendência à expansão, não é verdade? Seja no ar, seja na água e assim por diante. Por outro lado, o elemento de contração é o elemento frio. O elemento de contração é precisamente aquele elemento pelo qual aquelas pessoas que têm um temperamento frio tendem a ser menos expressivas, tendem a contrair. Tem uma tendência que é, sobretudo, como nós explicamos na formação passada, interior a não a uma expressividade limitada. Tudo tem a ver com o nosso interior, não é exatamente. O melancólico ele pode ser habituado, e isso faz parte da sua educação, a ser expressivo. Mas a tendência interior percebida não é exatamente essa. A tendência mais natural a ele não é essa. Então a gente distingue esses dois temperamentos, por um lado, temperamentos quentes e temperamentos frios. Nos quentes nós temos os sanguíneos e os coléricos, que ambos têm essa tendência à expressividade e à expansividade, e nos frios nós temos os fleumáticos e os melancólicos. Primeira distinção. E a segunda distinção, bem brevemente, é a distinção entre o úmido e o seco. Ou seja, os temperamentos úmidos são aqueles temperamentos que têm a capacidade de envolver, a capacidade de adaptar e adaptar-se. É por isso que, por exemplo, a dimensão simbólica pela qual eles são apresentados é o ar, no caso do sanguíneo, porque o ar, ele é precisamente isso, ele envolve, ele é envolvido, tudo bem? Ele não tem aquela estabilidade, mas ele é como que, por assim dizer, moldável, flexível, tudo bem? Mesma coisa a água. A água, ela adquire a forma do recipiente no qual ela está inserida. Então, ambos têm essa característica de umidade. E por outro lado, tanto o colérico quanto o melancólico, eles não têm essa capacidade de umidade. Pelo contrário, é a secura que os caracteriza. Ou seja, é a tendência de uma solidez um pouco maior. É uma tendência de uma estabilidade um pouco maior. De uma tenacidade um pouco maior. De uma inadaptabilidade, uma tendência à não adaptabilidade um pouco maior do que nos sanguíneos e que nos temperamentos úmidos. O que também nos leva a compreender, né, essas características, essa distinção entre seco e úmido, como aquela que nós chamamos de ressonância. Ou seja, qual é a natureza da impressão que os acontecimentos externos e internos geram naquela pessoa? É uma impressão forte, uma impressão profunda? Então, provavelmente, nós estamos falando de temperamentos mais secos, seja o colérico, tem as impressões elas são mais fortes nele, seja o melancólico, que tem as impressões, recebe as impressões do mundo exterior de forma mais profunda. Veja, o colérico forte, o melancólico profunda. Ambos têm a dimensão seca, ou seja, as impressões elas são relevantes na vida deles. Só que no colérico as impressões são fortes, as impressões são profundas, embora de início não possam não ser fortes. E no caso do sanguíneo e do fleumático, é precisamente o contrário, né? Não há tanta ressonância. Mas o sanguíneo, em razão de uma expressividade, em razão de uma tendência a uma exterioridade, né? A um deslocamento para o exterior. E no fleumático, ao contrário, né? De alguma maneira, é uma tendência de que as impressões não se gravam tanto, mas por quê? Ele tem aquela estrutura muito adaptável. Conforme o momento vai passando, conforme vão vindo novas impressões, ele vai se adaptando a essas novas impressões. Tudo bem? Mas com aquela serenidade que é particular do fleumático. Tudo bem? Então, são algumas características que nós já mencionamos na semana passada e agora só nos resta aplicá-las. Não é verdade? Se comecemos, por exemplo, com o colérico, e aí vocês têm também um espaço breve para que vocês possam anotando as impressões de vocês. Se o colérico ele é caracterizado pela tendência quente e seca, nós podemos dizer que ele tem a característica de expandir-se, mas também as impressões que ele recebe e as suas reações, elas são fortes. Tudo bem? Elas são como que direcionadas, concretas.
É a diferença, por exemplo, que ele tem do sanguíneo, por exemplo. Ambos têm essa dimensão de expansividade. Os dois são expansivos. Mas justamente porque o colérico ele tem essa dimensão da secura, essa estabilidade, essa ressonância, ele tem como uma característica fundamental essa expansividade, mas uma expansividade concreta. Uma expansividade que é em vista de objetivos, em vista de uma certa produtividade. É por isso que nas características que nós damos ao colérico, geralmente, nós falamos que alguns dos seus méritos, né, é precisamente essa capacidade à produtividade, uma eficiência. O valor que o move muito é o valor da eficiência, a produtividade, a realização objetiva. Ou seja, ele está voltado a realizar e, justamente por esse componente de secura, de ressonância, ele sempre é movido pelo alto ideal. E ele busca com tenacidade esse alto ideal. É diferente do sanguíneo, por exemplo, que ele tem essa tendência à expansividade, mas justamente pelo componente de umidade, ele não consegue fixar-se, ele tende a não fixar-se com tanta tenacidade, com tanta constância no seu ideal. É por isso que, vejam, é precisamente por essas diferentes tendências que não dá que nós motivemos e eduquemos, ajudemos duas pessoas do mesmo modo. Então, já que o colérico ele tem essas características de expansividade e de, e de, e de tenacidade, de preocupação com o objetivo ao ser alcançado e tudo mais, mas ele tem, em razão dessa combinação, uma certa tendência à impetuosidade, uma certa tendência à explosividade, grande parte da educação e da ajuda que nós vamos dar ao colérico, ou seja, da motivação que nós vamos dar ao colérico, se nós queremos ajudá-lo a orientar-se para o bem, é, em primeiro lugar, entender essa característica dele de ser geralmente precipitado, explosivo, porque são muito fortes as impressões que o mundo exterior gera nele, e nós vamos ajudá-lo, sobretudo, a pensar, de alguma maneira, a considerar com antecedência antes de agir. O componente seco faz com que o componente de expansividade faz com que ele tenha tendência à ação. Tudo bem? É o contrário do melancólico, por exemplo, que faz com que ele tenha tendência à inação. A grande diferença entre o colérico e o melancólico é precisamente essa. Geralmente, o colérico ele tende a agir, a colocar a ação em primeiro plano e colocar em segundo plano a consideração, o pensamento, a prudência. Então, para o colérico, nós temos em primeiro plano a ação, a realização objetiva. E em segundo plano, ordinariamente, a ponderação, a consideração. Para o melancólico é precisamente o contrário. O melancólico ele tem em primeiro plano a consideração, mas é uma consideração que às vezes é tão luminosa, é tão detida, é tão minuciosa, que ela pode inclusive travá-lo e impedir a ação, obstar a ação ou pelo menos dificultá-la. Então, para o colérico, que a tendência é colocar a ação acima da consideração, à frente da ponderação, a grande forma que nós temos para motivá-los é, em primeiro lugar, pelo convite a pensar, de alguma maneira, o convite a ponderar. Já que nós vemos que eles têm essa tendência à explosividade, eles têm essa tendência, por exemplo, a realizar as coisas, a querer realizar as coisas do seu modo, de maneira direta, objetiva, nós temos que, se nós queremos ajudá-lo a melhorar e queremos saber lidar com eles, nós precisamos ajudá-los a considerar, a ponderar aquilo que eles estão vivendo. Por exemplo, uma questão bem prática, não é? Se algum de vocês tem algum parente colérico, ou alguma pessoa que conheça, alguém com que se relaciona que seja colérico, provavelmente a melhor maneira, por exemplo, de resolver uma briga e um conflito com ele não é pela discussão, pelo embate direto. É precisamente o que ele quer, é precisamente a tendência fundamental dele. Então, se você se você acha que quer resolver um conflito com o colérico, em grande parte a solução não está em realizar conflito direto, em embate direto, em bater fogo contra fogo, mas de alguma maneira é convidá-lo a ponderar sobre as razões daquela reação dele. Então, se ele se irou, se ele está revoltado com alguma coisa,
talvez a maneira mais eficaz, tanto para ele, ou seja, para que ele tenha uma reação mais adequada, quanto para você que está lidando com aquela pessoa e não quer que ela siga com você, é precisamente convidando a pensar sobre as razões que ele tem ou não tem para reagir daquela maneira, para brigar daquela maneira, para sentir daquela maneira. Então, grande parte dos conflitos são resolvidos por esse convite. Ou seja, não, mas por que você está agindo assim? O porquê a sua reação por que você está agindo dessa maneira? Você realmente acha que é necessário que brigar desse jeito? Acha realmente que é necessário que você levante a voz desse jeito? Então, mas você acha, acho, por causa disso, disso, isso. Mas você acha que isso é tão grave comparado com isso, isso, isso? Então, o convite a ponderar, ou seja, ponderar a situação objetiva para ver se a reação subjetiva dele está conforme, é adequada, é um dos pontos chaves para ajudar e para lidar com o colérico. Novamente, repito, ajudá-lo a compreender e analisar a situação objetiva para que ele possa analisar com calma se a reação subjetiva dele é adequada, se há proporcionalidade entre a situação objetiva e a reação subjetiva dele. Então, o convite à ponderação é o primeiro ponto que nós temos para lidar com os coléricos. Esse é o primeiro ponto que eu dou a vocês para vocês pensarem. Segundo ponto, né, é a questão da paciência, que está envolvida também, mas eu ainda veria um outro ponto, não é? Se você quer motivar o colérico ele geralmente tem a tendência de valorizar muito as realizações objetivas e, inclusive, a sua própria capacidade para realizar esses objetivos. Então, se você quer, por exemplo, motivá-lo, o primeiro passo é realmente fazer ele pensar sobre a natureza, sobre o valor daquela situação objetiva. E, em segundo lugar, se você quer motivá-lo para algo bom, não basta simplesmente você falar, por exemplo, para que você fale, faça isso porque isso é bom. Não. Você simplesmente está falando sobre um fato objetivo. Você está simplesmente falando que aquela situação objetivamente é boa. Por exemplo, se você quer fazer com que, por exemplo, ele busque ser mais manso, não basta simplesmente falar, não, olha, a mansidão é algo bom e simplesmente. Não. Isso é uma situação objetiva. Mas você precisa apelar para as disposições subjetivas do colérico. Como você vai fazer isso? Primeiro modo, de alguma maneira, já que ele tende a valorizar a sua capacidade para realizar as coisas, os seus objetivos, então de alguma maneira, motivá-lo e também ajudá-lo, de alguma maneira, incentivar com que ele torne qualitativamente melhor, para que ele melhore, para que ele perfeccione as suas qualidades. Então não é simplesmente dizer, olha, faz isso, mas faz isso porque eu sei que você tem essas capacidades, você tem essas habilidades, então me parece que você consegue fazer isso de maneira boa. Então, de alguma maneira, convidando a realizar algo bom, mas também motivando e, de alguma maneira, elogiando as suas boas qualidades. Fazendo com que ele tenha cada vez mais consciência de que ele é capaz. Não porque ele não acredita que ele é capaz, mas, de alguma maneira, essa motivação que, de alguma maneira, o faz relembrar-se do seu potencial, faz com que ele perceba que também as pessoas confiam no seu potencial, vai fazer também com que ele busque com mais afinco as questões, né? Isso na ordem natural. Isso na ordem natural. Na ordem sobrenatural é uma coisa que nós vamos comentar melhor na próxima formação. É uma coisa que pode ser feita também relembrando, por exemplo, o próprio Cristo, né? As palavras do próprio Cristo. Felizes os mansos, porque possuirão a terra, por exemplo. Então, mostrar a mansidão como algo que é bom, é uma virtude que é boa, é uma virtude que é fecunda tanto para a sua vida no tempo, porque ajuda-o a alcançar, inclusive, melhor seus objetivos. É uma virtude que ajudará-lo, que vai ajudá-lo a dar-se melhor com as pessoas, a relacionar-se melhor com as pessoas, mas também é uma virtude que vai fazê-lo mais semelhante ao próprio Cristo, aquele que é perfeito Deus, perfeito homem. Então, isso são algumas coisas que a gente vai falar na formação que vem, mas a princípio esses são alguns pontos. Então, o convite à ponderação, segundo ponto, ou seja, uma motivação voltada à prudência,
Segundo ponto, a paciência, convidá-lo à paciência, ajudá-lo e fomentar com que ele tenha paciência e, portanto, de alguma maneira, educar a tendência explosiva que ele tem, a tendência da realização, a tendência do agir antes do ponderar. Pela paciência nós fazemos isso, pelo fomento da paciência nessa pessoa, e motivando e explicando, esclarecendo sobre o valor da caridade. Ou seja, de o quanto a paciência e a mansidão podem ajudá-lo a viver melhor a caridade para consigo, para com o próximo e também, de alguma maneira, ordenar os seus afetos para amar a Deus. Então, para o colérico, esses são alguns pontos chaves que a gente tem que atentar bastante. Tudo bem? Já que ele é quente, tem essa tendência à expansão, mas também é seco. Tem essa tendência a reações fortes. Tudo bem? De alguma maneira, acalmar o leão, a nossa forma de domar o colérico, né? Quando o leão está irritado, por exemplo, ou quando o leão ele reage, nós não nos aproximamos, nós não reagimos e tentamos lutar contra o leão. Mas nós primeiro tentamos acalmá-lo e depois nós vamos nos aproximando de alguma maneira, como for possível. Então, esses são alguns pontos que são importantes considerar no colérico. O melancólico, por outro lado, que está no ponto, junto com o colérico, ele também tem esse aporte seco, ou seja, ele tem essas reações mais ressonantes, essas impressões mais ressonantes no seu interior. O melancólico, ele se caracteriza pelo frio, ou seja, uma tendência à contração, e pelo seco, ou seja, essas impressões que são mais profundas, que se gravam com mais profundidade. Então, de alguma maneira, é muito característico do melancólico, e o próprio nome já diz, né, o melancólico, é muito comum que as impressões se gravem tão profundamente nele, que ele fique mais preso às impressões que ele recebeu, do que à vida que está acontecendo no presente. De alguma maneira, ele fica mais preso às considerações sobre as situações, do que dar atenção às situações em si mesmas. Então, uma situação acontece, ele não a vive, ele não está por inteiro lá, né? Mas, de alguma maneira, ele, em razão dessa tendência dele, em razão desse modo como as impressões se gravam nele, e a profundidade com que as impressões se gravam nele, ele tende muito mais, não a agir e a viver a situação, mas a pensar e ponderar sobre a situação. Então, o que para o colérico era primeiro a ação, depois a consideração, para o melancólico se inverte. Vai ser primeiro a consideração, e às vezes uma consideração tão excessiva que vai impedi-lo, inclusive, de agir, e somente depois, muito, muito depois, a ação. O que pode levá-lo, por exemplo, a não viver uma vida muito presente para si mesmo, para os outros e para Deus. E é por isso que na teologia também espiritual, né, os autores geralmente associam o melancólico à tendência da tristeza, do desânimo, do escrúpulo, justamente porque é aquele que fica, não está considerando o que ele vive, mas ele está simplesmente pensando naquilo que ele já viveu, naquilo que ele fez ou deixou de fazer, que é precisamente a preocupação que constitui o escrúpulo, né? Uma preocupação excessiva sobre o que ele fez, sobre o que ele deixou de fazer e assim por diante. Então, de alguma maneira, há uma tendência do melancólico fixar-se muito mais no passado, ou num passado num passado ideal que já não existe, ou num futuro ideal que vai existir, mas ele não vive no presente. E justamente por esse não viver no presente, ele acaba ficando, de alguma maneira, tem uma tendência a uma certa insatisfação. Uma certa tendência, portanto, também à tristeza que decorre de toda insatisfação. Tudo bem? É por isso que, também, em grande parte, justamente por essa profundidade das impressões, o melancólico ele tem de ver a vida sob um prisma de gravidade muito grande. A vida dele é muito grave. Tudo tem uma importância demasiada. É por isso que um dos defeitos do melancólico, que também atribui-se ao melancólico, é precisamente a suscetibilidade. É aquela pessoa que, de alguma maneira, vai incomodar-se, vai ficar triste ou chateada com qualquer palavrinha de possível desprezo em relação a ela. É aquela pessoa que vai ficar provavelmente incomodada, não vai se sentir bem em ambientes novos, não vai saber se adaptar muito bem. Justamente por essa tendência dele, né? Essa tendência de alguma maneira, ser menos expressivo, de expansivo, e também ter essa tendência de
de alguma maneira, ter as impressões muito profundas e não conseguir viver o presente e o agora. De alguma maneira, isso tem uma coisa muito interessante quando a gente fala no livro do Dr. Italo Marcilli, quando ele fala sobre o melancólico, né? Ele fala que existe uma dificuldade muito comum dos melancólicos. E essa dificuldade comum é de que ele não consegue, ele tem dificuldade de distinguir entre aquilo que é necessário e aquilo que é contingente, entre aquilo que é de suma importância daquilo que não tem tanta importância assim. Ele tem essa dificuldade, né? E ele explica assim, ele fala sobre a educação dos filhos, né, por exemplo. Ele fala assim: a cabeça do melancólico tem uma grande dificuldade em diferenciar esses dois fenômenos, o necessário e o contingente. Devido à qualidade de contração, ele está habituado a não olhar apenas para o que é fixo e necessário, mas a considerar a realidade como um todo. Por isso, ele sofre para tomar as decisões. Ou seja, por querer olhar sempre a realidade como um todo, considerá-la como um todo antes de agir, ele tem uma dificuldade enorme para tomar decisões. Justamente porque, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer plano de ação, ele quer ponderar todas as circunstâncias que envolvem esse plano de ação. Por não conseguir separar o que é importante do que não é, aquilo que acontece sempre do que acontece casualmente. Ele absorve o fenômeno da realidade sem conseguir distinguir com precisão o necessário do casual ou acidental. Essa é a coisa mais importante, mais característica do melancólico, né? Então, justamente por essa característica de impressões muito profundas, ele tem essa dificuldade. É por isso que, em grande parte, a nossa relação com o melancólico, se vocês conhecem alguém melancólico, isso é um dos primeiros pontos, é primeiro, de alguma maneira, o melancólico, ele se educa a si mesmo mediante um convite a não colocar um peso demasiado e uma gravidade demasiada. De alguma maneira, nós temos que ajudá-lo a ver a situação objetiva tal como ela é. Ajudá-lo a pensar junto com ele, primeiro, os pontos positivos e os pontos negativos. De alguma maneira, o remédio para o melancólico é um otimismo. Ele já tem a tendência, de alguma maneira, a ver os pontos negativos das situações. Isso é uma coisa que ele já tem. Então, se nós queremos ajudá-lo, nós teremos que, primeiro, mostrar e ajudá-lo a ver os pontos positivos das situações, das realidades, das pessoas. O que não pode ser confundido, veja, nós não podemos, em razão disso, negar os pontos negativos. Ou seja, nós não podemos, se nós vemos que existe uma dificuldade real envolvida lá, nós temos que dar a ela o seu devido peso. Nós não podemos dizer, veja, isso não é problema nenhum, porque senão o melancólico também não vai sentir-se compreendido. É como se falasse, não, a pessoa não me entende. A pessoa não me entende, porque isso tem uma grande importância para mim. Mas a pessoa não me entende, para ela isso não é importante. Então ela vai começar de alguma maneira a criar uma certa distância. Então, se nós não queremos criar uma distância com o melancólico, nós temos que gerar uma certa forma de atitude, ter uma certa forma de atitude que eu vou usar uma palavra que não é uma das melhores, não é uma das que eu acho mais adequadas, mas que vai servir aos nossos propósitos. Nós temos que ter uma certa empatia com o melancólico, ou seja, de alguma maneira, saber nos colocar no lugar dele e entender o porquê ele sente desse modo. Então, se você quer, de alguma maneira, ajudar o melancólico a olhar adequadamente a sua situação, saber o porquê e as razões pelas quais ele se sente daquele modo, é o primeiro passo para que nós consigamos ajudá-lo. É o primeiro ponto. E uma vez compreendendo quais são as razões que ele tem para sentir-se daquele modo, para ver aquela situação de maneira grave, com aquela gravidade, nós podemos ponderar, certo? Isso realmente é problemático, mas você não pensa que isso pode ser um ponto positivo? Então, de alguma maneira, é um otimismo, é um ponto-chave para o melancólico, mas não é um otimismo cego, ou seja, não é um otimismo de um otimismo bufão, né? Um otimismo em que a gente não, tudo está bem, não existe nada de ruim, tudo vai ficar bem. Não é exatamente isso. Mas é um otimismo que nasce da ponderação objetiva das circunstâncias. E ajudar a vê-lo que, realmente, objetivamente, nem todas as coisas são ruins. Nem tudo vai para mal, de mal a pior. Mas existem circunstâncias que são objetivamente boas. Então, esse otimismo, ele é o primeiro ponto. Ajudá-lo a, primeiro, a reconhecer quais são
as dificuldades objetivas, mas também quais são as perspectivas positivas que podem advir também nessa situação. É o primeiro ponto. E se ao colérico nós tínhamos que orientar e, de alguma maneira, recomendar a prudência, ou seja, a consideração, no melancólico nós temos que, de alguma maneira, motivá-lo à fortaleza. Ou seja, temos que ajudá-lo a ser forte para com as dificuldades. E, de alguma maneira, essa fortaleza vai ajudá-lo a não ver as coisas com tanta gravidade e tanto compreender quais são as suas forças para que ele tenha coragem de agir e não fique paralisado pelas dificuldades. Não fique paralisado pelas impressões, pela profundidade das impressões, pela gravidade da realidade. Mas que ele, ainda que vendo a realidade, a gravidade das situações da realidade, ele possa, mediante o hábito da virtude da fortaleza, confrontá-las de peito aberto. Possa tanto recebê-las com fortaleza, ou seja, não permitir com que elas afetem a ele mais do que o devido, e também reagir a elas do modo que é devido. É o que a virtude da fortaleza vai ajudá-lo. Então, ao melancólico, esse é o segundo ponto, né? Então, compreendê-lo, buscar compreendê-lo, ouvi-lo e ser empático com ele, mas também ajudá-lo a observar circunstâncias concretas, objetivamente boas, otimistas, para que então ele possa reagir a elas de maneira concreta, de maneira firme, como a fortaleza exige. Então, para o melancólico, esse é um ponto fundamental. Tudo bem? Então, já temos pelo menos algumas ideias importantes para que nós possamos compreender esses dois temperamentos que são secos, tudo bem? O colérico e o melancólico. Como ficaria para os temperamentos úmidos, como, por exemplo, o sanguíneo e o fleumático? Comecemos com o sanguíneo, por exemplo. O sanguíneo e o fleumático, eles têm como características fundamentais a umidez, tudo bem? Mas no sanguíneo, o que é de particular é precisamente essa expansividade, essa expressividade. Tanto quanto o colérico, ele tem essa tendência à expansão, tudo bem? Mas a expansão do colérico é diferente da expansão do sanguíneo. A expansão do colérico, em razão da secura, é uma expansão mais concreta, mais objetiva, mais constante, mais tenaz. A do sanguíneo, justamente porque ele tem esse elemento mais úmido, mais instável, a reação dele e a expansão dele tende a ser menos concentrada, mas tende a ser uma reação muito mais, de alguma maneira, como nós podemos dizer, mais difusiva. Ao lado que o colérico ele tem uma expansão objetiva, convergente, o sanguíneo ele tem uma expansão mais divergente, mais difusiva. De alguma maneira, uma expansão que ela vai direcionar-se para vários lados. Tudo bem? É por isso que uma das características que se atribui ao sanguíneo é a inconstância. Justamente porque ele não tem tanta constância nos objetivos. Ele tem a disposição inicial para buscar os objetivos, mas ele não tem aquela constância fundamental para permanecer no objetivo. Essa é a característica complicada do sanguíneo. A não permanência, a falta de constância. De alguma maneira, se nós queremos conquistar e ajudar o sanguíneo a alcançar os seus objetivos e alcançar bons objetivos, não basta nós digamos simplesmente, não, você precisa ser mais constante. Mas você precisa mostrar para ele se o grande valor que ele tem por exemplo, por exemplo, essa exuberância, ou seja, esse desejo de novas realidades, de novidade, de novos objetivos, de realizações novas, e assim por diante. De alguma maneira, nós temos que mostrar que somente sendo constante ele vai conseguir mesmo experimentar adequadamente essas realidades novas, essas situações que são tão brilhosas aos seus olhos, né? São tão maravilhosas aos seus olhos. Então, de alguma maneira, é aquela questão, né? De alguma maneira, é perceber. O sanguíneo, ele tem muito, geralmente associam o sanguíneo a uma sensibilidade muito grande, no sentido de que ele realmente tende a querer coisas e coisas novas, coisas que vão lhe dar alegria, coisas que vão, certo? Se nós queremos motivá-lo, nós temos que mostrar a ele que, mesmo essa alegria que ele busca, mesmo essa novidade que ele busca, mesmo essas coisas tão apelativas no bom sentido, né? Que apelam tanto à nossa personalidade que ele busca, né?
esses objetivos que ele busca só vão poder ser fruídos adequadamente se ele tiver constância. De que adianta ele ter uma alegria, alcançar um objetivo, se por essa inconstância que ele tem, ele não conseguir aproveitar adequadamente, ele não conseguir fruir adequadamente daquele objetivo. Então, de alguma maneira, a mostrar o vínculo entre a constância e a recompensa. Ou seja, não adianta que você busque a recompensa se você não vai saber fruir dela adequadamente, se você não vai poder vivê-la da melhor maneira possível. E por isso, o sanguíneo pode querer, não, eu quero ser um grande lutador, por exemplo, um grande lutador de jiu-jitsu, um grande músico. Não basta que você mostre a ele que isso é algo bom, porque ele já sabe. Mas você precisa mostrar que ele só vai conseguir ser um bom músico e o melhor músico possível à medida que ele for constante na sua dedicação, à medida que ele for constante na sua ordem. É por isso que mostrar a ele esse vínculo entre constância, entre ordem e recompensa é o primeiro ponto para ajudar o sanguíneo. Tudo bem? A minha imagem travou para vocês aí? Ou está tudo bem? A minha imagem para mim travou. Voltou aqui. Voltou. Se estiverem me ouvindo, aí só me avisa. Então, mostrar esse vínculo para o sanguíneo é de suma importância. Tudo bem? Segundo ponto. Já que ele tem essa tendência a uma impressão menos forte, uma impressão que é forte, mas é menos profunda, nós temos que educá-lo e ajudá-lo a perceber a profundidade das coisas. Ou seja, fazê-lo perceber, distinguir o valor das coisas que são importantes e as que não são. Mostrar a seriedade das coisas. De alguma maneira, ele é o temperamento contrário do melancólico. Se do melancólico, a nossa educação a ele, a nossa relação com ele vai consistir também em mostrar a leveza das coisas, o lado leve das coisas da situação da vida, por sanguíneo, pelo contrário, nós temos que mostrar que as coisas elas têm a sua relevância, elas têm a sua gravidade e que ele tem que assumir a responsabilidade diante dessa gravidade, diante da profundidade das coisas, diante da importância e do valor que as coisas têm, que as situações têm, que as virtudes, a vida moral e a vida de fé possuem. Então, de alguma maneira, esse convite e esse ajudar ao sanguíneo a perceber a profundidade das coisas é um dos passos de maior importância. Tudo bem? E isso também pode nos ajudar, pode nos dar luzes para um meio que nós podemos fazer isso. De alguma maneira, justamente por o sanguíneo ter essa expansividade difusiva que vai para todos os lados, a grande dificuldade de alcançar seus objetivos ou educar-se e lidar com as outras pessoas é precisamente essa. Se nós queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo mesmo, com o outro e com o próprio Deus, uma das virtudes mais adequadas que nós podemos usar para ajudá-lo é a virtude da ordem. Ou seja, ajudá-lo a ordenar as coisas conforme o seu valor. Valor que ele tende a não perceber, justamente por essa tendência a não perceber com tanta profundidade as situações. Então, a virtude da ordem pode ser um grande remédio, um grande instrumento de ajuda para o sanguíneo. Tudo bem? Então, esses são alguns pontos chaves para que nós pensemos no sanguíneo. E por fim, no fleumático, agora nós já temos pouco tempo, né? Temos 10, 15 minutos. Vamos para o fleumático. O fleumático, por sua vez, ele tem como sanguíneo a tendência à umidade, portanto, uma tendência à adaptabilidade, uma tendência a de alguma maneira, a envolver, tudo bem? Mas, por outro lado, ele é frio, ele não tem a expansividade do sanguíneo. E, portanto, uma das características dele vai ser aquela tendência muito mais pacífica, tudo bem? Ele é muito mais adaptável, ele é muito mais, de alguma maneira, adaptável às diversas formas de ambiente, ele é muito mais sereno. Então, de alguma maneira, a grande dificuldade do fleumático, o grande problema que pode nos levar a ele, pode nos levar a percebermos ele, é precisamente uma certa inércia, tudo bem? Mas é uma inércia por razões diferentes da do melancólico. O melancólico, ele, de alguma maneira, ele tem essa dificuldade para tomar iniciativa para ação, para tomar decisões, justamente pelo componente seco, pelo componente que vai fazer com que ele pense com mais profundidade, queira considerar todas as circunstâncias em todos os mundos possíveis, vai fazer com que esse excesso de consideração o leve a querer a demorar a agir. Não o leve a agir quando seria necessário agir. O fleumático é diferente. O fleumático, justamente porque ele é úmido,
ele não tem a tendência para agir, mas diferente do melancólico, não é porque ele pensa demais, mas é porque ele não consegue pensar demais, ele não considera demais, né? Então, de alguma maneira, ele tem a tendência simplesmente a não considerar demais, não também, novamente, a não ver as coisas com a gravidade que elas realmente têm, né? Justamente porque, veja, é muito semelhante. O sanguíneo e o fleumático não vem tanta gravidade justamente pela falta de profundidade nas impressões. O colérico e o melancólico vem muita gravidade, só que eles reagem de maneira diferente. O colérico, porque tudo é muito importante, tudo é muito grave, ele reage imediatamente. O melancólico, porque tudo é muito grave, tudo é muito importante, ele quer considerar tudo para que ele age da melhor maneira possível. Então, o colérico e o melancólico vem muita gravidade. O sanguíneo e o fleumático não vem tanta. Só que para o sanguíneo, justamente por não ver tanta, ele se expande e vive uma vida mais solta. O fleumático é o contrário. Justamente porque ele não vê tanta gravidade, ele simplesmente tende a ficar como está. Ele tende a não ver a necessidade de mudança. Porque para ele a vida ela tem uma certa estabilidade, né, uma certa pacificidade. Então, de alguma maneira, se nós queremos ajudar o fleumático a agir, a alcançar melhor seus objetivos, inclusive a relacionar-se com os outros, nós temos que ajudá-lo a pensar, de alguma maneira. Mas um pensamento combinado com uma certa forma de empatia. Então, a palavra-chave para o fleumático é pensar junto. Se nós queremos motivá-lo a um grande ideal, nós precisamos pensar junto com ele e considerar as razões pelas quais esse ideal é digno de ser buscado. As razões pelas quais esse ideal é digno de ser seguido. Então, pensar junto com o fleumático é de suma importância, porque ele por si mesmo talvez não vá pensar. Ele não vai nem sentir que é necessário que ele pense sobre essas questões, muitas vezes. Mas que, se nós pensarmos junto com ele, mostrarmos junto com ele, encontrarmos as razões pelas quais é bom que ele faça aquilo, ou que ele deixe de fazer aquilo, nós podemos ajudá-lo e incentivá-lo a buscar altos ideais. Tudo bem? Então, de alguma maneira, o pensar junto é uma das palavras-chave. Uma outra palavra-chave é convite, é incentivá-lo a buscar as coisas altas, não é? Então, mostrar a grandeza das coisas, mostrar a grandeza das virtudes, mostrar a grandeza da vida espiritual, mostrar a grandeza da amizade, e assim incentivá-lo a fornecer uma resposta adequada, né, ao pé daquilo que está vivendo, né? Então, diante das realidades como a amizade, diante de realidades como o amor, não se pode ficar inerte, não se pode pensar que está tudo bem. A única resposta para, de alguma maneira, para o amor, para uma amizade, é uma maneira, de formas diferentes, mas é uma rendição, né? É uma entrega, um abandono, é uma entrega, realmente um esforçar-se para amar. Mesma coisa com a vida espiritual. Não se pode ver, não, a nossa vida é um brevíssimo segundo, é um só dia que se passa e que me foge. Não se pode ver isso e falar, não, tá tudo bem, assim, não, eu vou vendo um dia depois do outro. Não, é mostrar para ele que as coisas realmente têm um valor alto e, portanto, incentivá-lo aos grandes ideais, incentivá-lo para o alto e ajudá-lo a compreender que as coisas altas são importantes. É simplesmente mostrar as coisas objetivamente boas, mas fazê-lo compreender, não só na sua mente, mas também no seu coração, que essas coisas são objetivamente boas. E que são boas não só em si, mas que são boas para ele. Fazendo isso, a gente consegue motivá-lo muito melhor. Também um ponto que se fala muito é relembrar o passado bem-sucedido. Né? Justamente porque ele não tem esse caráter de secura, essas impressões tão profundas, ele tende a esquecer, por exemplo, os sucessos passados. De alguma maneira, eu preciso relembrá-lo o quanto é bom uma vida de virtude, se ele não a possui hoje em dia. Eu preciso lembrar o como é bom ter uma grande amizade, se ele não está tão motivado a cultivar uma amizade que ele tem hoje em dia. Se ele não é tão dedicado com a amizade ou com o estudo, hoje em dia, justamente por essa inércia, por achar que está tudo bem, eu tenho que mostrar que a amizade e o estudo, no passado, já fizeram muito bem a ele. E, portanto, que podem ser também hoje um bem para ele. Então, relembrar o passado bem-sucedido é um dos pontos também chaves. E também reconhecer os pontos fortes pessoais, ou seja, motivá-lo, saber fazer com que ele perceba as qualidades que ele possui e assim que ele perceba que ele é capaz de orientar-se em vista de altos ideais. Não basta mostrar altos ideais, mas mostrar que ele é capaz
de buscá-los. E por fim, como sanguíneo também, né, justamente pelo componente úmido, chamá-lo à responsabilidade. Ou seja, fazê-lo perceber a gravidade das coisas de alguma maneira que os altos ideais das nossas, nos chamam e nos gritam praticamente, né? Nos convidam e por isso chamaram a assumir a responsabilidade diante desses altos ideais. E, portanto, convidá-los a ter uma atitude conforme aos altos ideais que eles possuem, que eles querem possuir. Tudo bem? Fazer com que eles tenham, por exemplo, responsabilidade com as pessoas que eles tratam. Então, não basta ter uma amizade, né? Não basta que eles tenham uma pessoas que se chamam de amigos, mas que chamar a amizade ela tem suas responsabilidades. A amizade implica que eu zele, que eu cuide, que eu ajude, que eu corrija, que eu me corrija. E geralmente ele tende a não dar tanta atenção a isso, né? Justamente porque ele sente uma tendência à estabilidade muito maior, uma tendência de que as coisas estão tudo bem. Então, convidá-lo à responsabilidade para corrigir o que é necessário corrigir e perfeccionar o que é necessário perfeccionar é também um dos pontos chaves para que nós aprendamos a lidar com esses temperamentos. Tudo bem? Então, são alguns pontos chaves que é bom que nós compreendamos para nossas relações, né? Se nós compreendemos isso, nós conseguimos lidar muito melhor com aqueles que estão perto de nós, que têm esses temperamentos, e também até compreender nós mesmos, né? O modo como nós podemos nos orientar melhor para com os outros. Isso é tanto, essa formação de hoje vale tanto para conosco, nos ajuda a compreender tendências nossas e o que nós temos que fazer e buscar, mas também para com o próximo, né? Na formação que vem, talvez seja algo mais próprio ao objetivo do grupo. Vai nos ajudar a compreender de que maneira esse conhecimento nos ajuda na nossa relação para com Deus. Tudo bem? De que maneira nos ajuda a buscar as virtudes, de que maneira nos ajuda a orientar da melhor maneira possível nossa vida espiritual, né? Segundo o que falam os teólogos espirituais, segundo aqueles que mais estudam sobre esse tema nos falam. Então, por hoje a gente fica por aqui, vamos ver se a gente consegue pensar bastante nessa formação de hoje para que a gente possa, na semana que vem, já adentrar mais, sem ter que fazer uma introdução tão longa na questão das virtudes e da vida espiritual, tá bem? Então é isso.